Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Vamos, nessa manhã, continuar a nossa comunhão do livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Este livro tem como meta apresentar a nós a revelação de Jesus Cristo. Por um lado, a pessoa do Senhor, por outro lado, a revelação que o nosso Senhor Jesus Cristo deseja dar a nós, revelação essa que o Pai lhe deu. Nós vimos em Apocalipse 1, versículos 12 e 13, que João havia ouvido uma voz e quando ele se voltou, ele viu algo. É o que diz os versículos 12 e 13. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ele havia ouvido uma voz quando estava em espírito. E aí, ele se voltou para ver quem estava falando com ele. Aqui nós podemos ver a importância da experiência, não somente de nós ouvirmos uma voz, mas precisamos também saber quem está falando conosco. Primeira coisa que ele viu foram 7 candeeiros de ouro. E nós, na última comunhão que tivemos, falamos sobre a questão dos candeeiros. E aí no versículo 13 diz: no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui nesses 2 versículos nós podemos ver Cristo e a igreja. Então, quando João se virou, ele viu Cristo e a igreja. Servos de Deus do passado, falaram a nós que é o livro de Apocalipse? É uma grande revelação do nosso Senhor como o leão da tribo de Judá. Cristo é esse leão, é o que nós vamos ver hoje. Esse Cristo na glória. Nós podemos ver a cabeça que é Cristo e o corpo que é a igreja. Na verdade, o livro de Apocalipse quer nos revelar esse leão da tribo de Judá. O resto que acontece é tudo pano de fundo. Sabe, isso aqui, quando os servos de Deus falaram a nós sobre isso, eu achei algo tremendo. Porque o foco não está nos fatos, os focos estão em Cristo e a igreja. Porque é isso que nós vamos ver no final de Apocalipse, certo? Final do Apocalipse não tem nada a não ser Cristo e a igreja. Começa com uma visão e termina com essa mesma visão. Louvado seja o Senhor. Agora, é muito importante ver que sabemos que os candeeiros são as igrejas, que João, ele estava preso, as igrejas estavam em decadência, e João ali exilado. Eu creio que no coração de João havia aquele desespero de Senhor, as igrejas estão aí, muitas delas não sabem como avançar, e eu estou aqui preso, exilado. E aí ele ganha essa visão, o Senhor mostrando a ele: eu estou andando no meio das igrejas.
eu estou cuidando das igrejas como um sumo sacerdote. Então, o primeiro ponto que queremos ver nesse Senhor que anda no meio dos candeeiros é que ele é semelhante a filho de homem. É o Senhor, na sua humanidade, cuidando da igreja. O Senhor é chamado de Filho do Homem. Por que na Bíblia, tantas vezes, ele é chamado de Filho do Homem e não simplesmente homem? Porque quando ele fala Filho do Homem, mostra até a que grau ele se envolveu com a humanidade. Ele entrou na humanidade por nascimento. Você sabe o que é Deus vindo tornar-se carne, ficar 9 meses dentro de uma mulher? Isso é para mostrar o grau de envolvimento com a humanidade, porque ele, sendo Deus, poderia dizer assim, agora estou com a forma de homem, pronto, não é? Daí diz, ali está um homem. Mas isso não seria um envolvimento total. Envolvimento significa ter que nascer como homem. Por isso que ele é filho do homem. E esse filho do homem, ele estava com essas vestes sacerdotais, vestes talares, e era a função de um sumo sacerdote cuidar do candeeiro, cuidar do candelabro. Tinha que colocar óleo, tinha que queimar, cortar o pavio quando a lâmpada estava soltando fumaça, tinha que limpar. E tinha que cuidar para que as lâmpadas estivessem acesas continuamente diante do Senhor. E a Bíblia nos mostra que Ele está fazendo isso até hoje. Não é isso? Ele quer que nós brilhemos. Ele quer que nós sejamos a sua expressão. Ele é aquele que acrescenta azeite, isto é, acrescenta espírito a nós, para que nós brilhemos. E Ele cuida de nós como um sacerdote, como sumo sacerdote na sua humanidade, cheio de amor, porque nós vemos aqui que Ele estava cingido com uma cinta de ouro à altura do peito. A cinta é para colocar aqui nos lombos, né? Mas isso é porque quando tem que fazer algo. Mas o Senhor consumou a obra. E agora essa cinta está na altura do peito, mostrando o seu amor. Ele cuida da igreja com amor. Isso é algo que deve nos impressionar. E a Bíblia mostra o Senhor exercendo o seu sacerdócio junto a nós. Hebreus capítulo 7, versículos 24 e 25. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse versículo diz de uma maneira muito clara: eu posso salvá-lo totalmente. E eu vivo para interceder por vocês, porque eu me preocupo com cada um. Se você consegue ver isso, você não tem medo do livro de Apocalipse. Se eu tenho esse sumo sacerdote andando no meio dos candeeiros, cuidando com amor na sua humanidade, salvando totalmente,
Olha só, Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele é aquele que sempre intercede por nós diante de Deus. E Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso mostra o grande amor dele por nós. Ele está orando por mim, ele está cuidando de mim, ele está intercedendo por mim. Como eu posso desapontá-lo? Você sabe, queridos irmãos, eu na minha juventude, como qualquer um jovem sujeito a tantas tentações, muitas vezes tentações fortíssimas. Você sabe o que me guardou? Foi esse amor ao Senhor. E ver como Ele me amava, cuidava de mim. Eu dizia, como eu posso ferir o coração do meu Senhor que me ama tanto? Ele deixou tudo por mim. Como eu posso, por amar a coisa desse mundo, ou por querer cair numa situação inadequada, como eu posso entristecê-lo? Só de pensar no Senhor triste olhando para mim, já me dava força para negar aquelas coisas que vinham. Louvado seja o Senhor. Ele não se despiu da sua natureza humana depois que ressuscitou. Ele levou a humanidade até Deus. Hoje tem um homem na glória. E esse homem é que nos dá a vitória. Agora, nós vamos para o versículo 14, e aí 14 em diante. Mas antes disso, eu gostaria de ler Apocalipse capítulo 5, versículos 5 e 6. Diz assim: Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir-lo livre os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. É muito interessante que nesse versículo 5, o ancião diz, o leão da tribo de Judá. E quando João viu, ele viu um cordeiro. Aqui nós temos, no capítulo 1, na descrição do Senhor, a descrição do Senhor como o leão da tribo de Judá. Como leão, ele é aquele que luta, ele é aquele que reina. Como cordeiro, ele é aquele que nos redime, ele é aquele que nos salva. Ele venceu a batalha contra o inimigo, ele lutou para nos redimir. Então, para o mundo, para o inimigo, ele é o leão, mas para nós ele é o cordeiro. Por isso, nós temos revelado no livro de Apocalipse o leão cordeiro. Na questão do leão, nós precisamos ter temor. Na questão do cordeiro, é amor. Então, amor e temor para com o Senhor, isso é algo muito importante em nossas vidas.
Um grande problema que existe muitas vezes na vida de cristão é a falta de temor. Acho que pode fazer qualquer coisa. Não tem temor do Senhor. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, nos mostram o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. De Deus não se zomba. Essa palavra no grego significa assim, tipo, empinar o nariz, né? Deus fala uma coisa, está zombando de Deus. O que o homem semear vai colher. Por isso nós precisamos ter temor, irmãos. Precisamos ter temor. Vocês se lembram quando os espias foram ver a boa terra, né? Depois eles voltaram, deram um relatório totalmente negativo por causa daqueles 40 dias. O povo de Israel sofreu 40 anos. Eles semearam um dia, tiveram que colher um ano. De Deus não se zomba. Precisamos ter temor de Deus. Por isso é muito importante nós olharmos a descrição do Senhor em Apocalipse 1. Ele nos mostra o Senhor na glória. O Senhor que é esse leão da tribo de Judá. Esse é o lugar na Bíblia onde há uma descrição do Senhor. O Senhor Jesus viveu na terra, certo? Existe no Evangelho uma descrição dele? Não. Mas existe na Bíblia a descrição do Senhor na glória. Claro, na Bíblia, no livro de Cantares, existe a descrição do Senhor como o amado, certo? Mas isso é uma questão de experiência espiritual. Mas aqui mostra quem é esse Senhor. Vamos então ver, e mesmo Isaías 53 também, né? Fala um pouco da descrição do Senhor, quando ele veio para a terra, né? Quando ele viria, dizendo que ele não tinha aparência, tá certo? Então a Bíblia mostra que o Senhor não era um homem bonito. É isso que a Bíblia diz. Homem de quem você olha assim, você quer virar o rosto. Sabe? Não é alguém que você olha assim. Então, mas toda a atração que o Senhor exercia pelas pessoas não foi pela sua carne, seu corpo físico, foi pela realidade espiritual que ele tinha. Os irmãos compreendem? Para que ninguém pudesse falar: "Ei, Senhor, você nasceu bonitão e eu nasci feio", Ninguém pode falar isso. Os irmãos compreenderam? Não é conhecer o Senhor segundo a carne. Apocalipse 1,14 diz: sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. O cabelo indica a idade de alguém. Então o Senhor é aquele que tem a grande idade, a antiguidade, porque Ele é desde os tempos eternos. E os seus cabelos brancos eram como alva lã e como neve. Quando fala de lã, significa que é algo de vida, certo? Por exemplo, ovelha tem lã branca, algo da vida dele. E é também como neve,
isto é, algo de natureza celestial. Nós vamos agora ver um pouco de contraste desse Senhor na glória, leão da tribo de Judá, e o Senhor descrito em Cantares, como o amado. Cantares 5:11 diz: a sua cabeça é como ouro mais apurado, os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Cabelo preto significa o quê? Jovem, vigor, força. Você está vendo? Você, quando compara, né? Esse Senhor descrito em Apocalipse 1, o Senhor é Cantares, você vê no desfrute do amor do Senhor, Ele é aquele que veio nos salvar cheio de vida, não é isso? Mas agora, esse Senhor na glória, Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é desde os tempos eternos, cheio de vida e da natureza celestial. E aqui ele diz também que os seus olhos são como chama de fogo. Mas antes de falar dos olhos como chama de fogo, vamos ver como em Cantares os olhos de Cristo são descritos, do amado são descritos. Cantares 5:12, os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite e postos em engaste. Então, o Senhor, nosso amado, como aquele cordeiro, os olhos dele são como de pomba. Olhar meigo, cheio de amor. Não é assim? E foi esse olhar do Senhor que nos conquistou. Eu me lembro, né? Na minha juventude eu cantava muito aquele hino, seu maravilhoso olhar, né? Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que encontrei o amor em seu bondoso olhar. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo o meu querer, seu maravilhoso olhar. Esse é o olhar das pombas. Mas aqui, os olhos são como chama de fogo. Então, primeiro você vê, quando eu olho para aquele que tem os cabelos brancos, aquele chamado ancião de dias, infunde em nós respeito. Tá certo? Agora, os olhos são como chamas de fogo. Esses olhos, como chamas de fogo, são para sondar, são para julgar por meio da sua luz. É aquele que, quando olha, vai até lá no interior do nosso ser e consegue enxergar as coisas escondidas. Não podemos esconder nada do Senhor. Qual é a nossa condição? Ele, quando olha, ele chega até o fim. E ele julga a nossa condição. Em Apocalipse, seus olhos não são 2 olhos, mas são 7. Apocalipse 5:6 diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 7 olhos, 7 significa um número completo temporário. É um mover de Deus na terra para concluir a sua obra, para chegar no número 12. Então, você olha, 7 olhos percorrem toda a terra. Não há como se esconder. E quando ele olha, vai lá no fundo. Por um lado, olhos de amor, mas por outro lado, olhos como chamas de fogo,
Daniel capítulo 10, versículo 6, tem também uma breve descrição do Senhor. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Então, querido irmão, querida irmã, na nossa experiência com o Senhor, tem esses dois lados. Por um lado, o olhar de amor. Por outro lado, o olhar que julga. Tá certo? Agora, vamos ver Apocalipse 1:15. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Os pés significa o andar. O bronze tipifica julgamento. Isso quer dizer que o andar do Senhor nessa terra sempre foi um andar reto. Porque ele foi aprovado no julgamento de Deus. Um andar perfeito e um andar que brilha porque é um bronze polido. O que qualifica o Senhor para exercer o julgamento? Porque o Senhor teve esse andar nessa terra. E não somente isso, os pés. Apocalipse 10:1 ainda mostra um outro aspecto do Senhor. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, as pernas como coluna de fogo. Então nós precisamos ver que Deus julga o nosso andar. Não ande de qualquer maneira. Vamos andar no Espírito. Por quê? Os irmãos se lembram na comunhão interigreja, as mensagens que falamos sobre seguir o Senhor? Se o Senhor tem esse andar, nós seguimos esse andar. Esse andar é o nosso viver. Devemos ver que o Senhor está olhando e julgando o nosso andar. Ele, como aquele cordeiro, como o Senhor que nos ama, Ele sempre nos corrige, correto? Para que o nosso andar seja um andar na sua presença. E ainda mais, ele diz assim, ainda no versículo 15, a parte final, a voz como voz de muitas águas. Significa o quê? Que é um som majestoso. Esse é o som da voz de Deus, como de muitas águas. Ezequiel capítulo 1, versículo 24. Andando eles, ouviu o tatalar das suas asas, como rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. A voz do Onipotente é como a voz de muitas águas, algo majestoso. Eu não sei se você já visitaram alguma vez Foz do Iguaçu, né? Ali tem muitas águas, né? Aquelas cachoeiras de Foz ali, aquelas quedas, aquele som, é um som majestoso, mostra a força, não é isso? Imponente. É uma voz que tem poder, é uma voz que tem majestade. Agora Apocalipse 1,16 diz, tinha na mão direita
7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. A mão direita é a mão da força, é a mão da ação, é a mão da autoridade. E tinha na mão direita 7 estrelas. E nós podemos ver que no final do capítulo 1 ele explica o que são as estrelas. As estrelas são os anjos das igrejas, os mensageiros das igrejas. O candeeiro são as igrejas. É isso que esse versículo 20 diz, né? Os candeeiros são, 7 candeeiros são as 7 igrejas. Mas o que eu quero mostrar aqui é uma coisa que nós todos precisamos aprender. Olha só, o Senhor, a face dele brilha como o sol. Na mão direita tinha as estrelas. Irmãos, todos nós devemos brilhar, correto? Nós brilhamos como estrelas, mas eu quero que os irmãos vejam uma coisa. Estrela, você só consegue ver durante a noite. Porque durante o dia, a luz do sol cobre tudo, não é isso? Ultrapassa tudo. Aqui existe uma lição muito forte. Isso é uma lição para todos nós. Eu, como estrela, nunca devo competir com o Senhor que é o sol. Minha função é ajudar os irmãos a verem o sol. Entende? Tem muitos lugares onde o sol não brilha. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que na igreja Uberaba o sol brilhe. Quando o sol brilha, nenhuma estrela consegue ser visto. Os irmãos compreendem? É assim que deve ser o coração de um servo. E agora, da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, certo? Então, o que nós precisamos ver? Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, é a palavra do Senhor, da sua boca, essa é a palavra, que é a espada de 2 gumes, que corta tudo. A arma do Senhor é a palavra de Deus, é a sua palavra. Efésios, capítulo 6, versículo 17, diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Então você pode ver, a palavra, quando esse Senhor que está julgando, quando ele fala, essa palavra corta, julga, é a palavra também na sua luta contra o inimigo. Se você der uma olhada aqui, vamos dar uma olhada em Apocalipse 19, diz assim: Apocalipse 19, versículo 13,
quando mostra esse cavaleiro que é o Senhor, ele diz assim: saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. Tá certo? Então, o Senhor luta contra o inimigo com a espada. A espada vem para cortar, para julgar, para fazer discernir. Mas, o que nós vemos em Cantares 5,16, o seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Está vendo? No aspecto positivo, no amor, suas palavras são palavras doces. Lucas 4,22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Palavras de graça, como o amado. Mas quando nós saímos da linha, é espada. Entendeu? O Senhor, pelo fato de nos amar, trata da nossa condição com amor, mas também com justiça. E é para o nosso bem. Nós precisamos conhecer esse Senhor de Apocalipse 1. Isso nos faz andar com temor que devemos ter diante de Deus. Não é isso? Bom, vamos ver aqui. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Né? Quando o Senhor apareceu para Paulo, né? Ele não viu exatamente uma luz como a luz do sol. Quando o Senhor aparece para nós na sua glória, realmente é algo que nos derruba. Paulo, ele caiu, tá certo? Então o sol na sua força, esse é o glorificado. Agora em Cantares, o rosto do amado, Cantares 5,10. O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Cantares 5,13. As suas faces são como um canteiro de bálsamo. Tá certo? Você pode ver, a Bíblia mostra o lado do cordeiro e mostra o lado do leão. E nós precisamos experimentar esses dois lados. Não é verdade? Apocalipse 1,17. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e último. Você sabe, ver o Senhor na glória derruba qualquer um de nós. Eu posso estar cheio de razões, eu posso estar muito confiante em mim mesmo, eu posso achar que eu estou bem, mas daí quando o Senhor da glória, esse leão se manifesta, eu caio como morto. Irmão, muitas vezes eu tenho comunhão com os irmãos. E eu peço para os irmãos, muitas vezes os irmãos orarem, né? Apresentam para o irmão, ore, busque o Senhor na sua face. Depois de um tempo, volto a ter comunhão de novo. Irmão, você orou? Conta para mim a sua experiência. Como eu sei que ele teve um encontro com o Senhor? Quando pelas suas palavras você percebe que ele foi derrubado. Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer? Que ele caiu em terra. Porque daí agora, quando ele fala,
já não tem mais aquela prepotência, já não tem mais aquela coisa de querer preservar a si mesmo. No seu falar, você nota alguém que foi quebrantado, sinal que encontrou o Senhor. Se ainda depois da comunhão, depois de, irmão, como é que é? Teve comunhão? Tive comunhão. Você percebe no falar dele todo aquele orgulho, a coisa. Você sabe, não encontrou o Senhor. Quem encontra, cai. Cai como morto. Spurgeon uma vez disse: é melhor você cair como morto do que estar vivo em qualquer outro lugar. Cair como morto aos pés do Senhor. É muito melhor que estar vivo em qualquer outro lugar. E mesmo Spurgeon falou também: nunca estamos tão vivos como quando estamos mortos a seus pés. Quando você está como morto aos pés do Senhor, é um sinal de que você está vivo então. Entende? Você ganhou vida. É essa experiência que nós precisamos ter desse Senhor glorificado. Daí o que o Senhor fez? Ele veio, colocou a sua mão direita sobre João, dizendo: não temas. Irmãos, nós estamos na era da graça. Não tenha medo do julgamento do Senhor nessa era da graça. Entendeu? Você pode cair, mas Ele vai estender sua mão e falar para você: não temas, não tenha medo. E Ele então fala o quê? Eu sou o primeiro e último. Significa o quê? Eu comecei a boa obra em você e eu vou terminar. Entende? Ele é aquele que realiza em nós tanto o querer como o efetuar. Ele diz, daí no versículo 18, sou aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Certo, eu morri, mas eu ressuscitei. Eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Nada me segura. Maior poder desse universo, as pessoas dizem, é a morte. Ninguém escapa, né? Mas o Senhor é aquele que tem a chave da morte e do inferno. O Senhor que anda no meio das igrejas é um Senhor vivo. As igrejas também, como expressão do seu corpo, devem ser igrejas vivas, porque nosso Senhor é vivo. Que não permanece na morte. Por quê? O Senhor tem a chave que nos liberta. O Senhor é aquele que vence. Você sabe o que é a morte? A morte é aquele que sai colhendo e joga todo o fruto da colheita no Hades. Tá certo? Por isso que é morte e Hades, né? A morte pega e joga todos no Hades. Mas o Senhor tem a chave da morte e do Hades. Você consegue ou não sair da sua situação de morte? Você pode dizer, eu estou morto espiritualmente. Estou morto. O Senhor diz, eu tenho a chave. Levanta. Não tenha medo. Saia dessa situação. Quando ele diz que ele é o primeiro e último, está falando da sua posição.
Quando ele fala que ele é aquele que vive, ele fala ele é aquele que tem a vida, fala da sua vida. E quando ele diz que tem as chaves, fala da sua autoridade. E no versículo 19, diz: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. As coisas que viste são as coisas que ele viu em Apocalipse 1. As coisas que são é o que está em Apocalipse 2 e 3. E as coisas que acontecerão depois disso são os restantes dos capítulos de Apocalipse. E aí, no versículo 20, nos é dito o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, de todas as coisas que João viu, o nosso Senhor somente desvendou o mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros de ouro. E ele disse: as 7 igrejas, as 7 estrelas são os 7 mensageiros, são os 7 anjos, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A partir da próxima comunhão, nós vamos entrar nesse aspecto dos anjos e das igrejas, dos candeeiros. Anjos que são estrelas, candeeiros que são igrejas. O que eu gostaria só de falar para finalizar é: se Apocalipse revelou Cristo glorificado, é para que nós possamos ter a experiência desse Cristo glorificado. Conhecer esse Cristo glorificado. Porque esse Cristo glorificado é que age ao longo de todo esse livro de Apocalipse, tratando com o mundo, com as coisas, com o inimigo. Mas louvado seja Deus, porque o livro de Apocalipse está cheio de menções do Senhor como o Cordeiro. Ele para nós é o Cordeiro. Amém? Mas ele é o leão também. E nós precisamos experimentar, desfrutar dos dois. Que o Senhor nos abençoe. Amém?